chamo Lourenço. Sou um senhor idoso, um baiano arretado, da cidade de Cruz das Almas, no estado da Bahia. E sendo um senhor idoso, estando com a idade que eu estou hoje, nessa minha vida, eu vi muitas coisas e também escutei muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas que infelizmente não estão mais entre nós. Mas mesmo assim essas pessoas ficaram marcadas em minha memória. E entre essas pessoas, na minha juventude, eu conheci um homem que era temido por muitos, mas admirado por poucos. Esse homem era um bandoleiro, um cangaceiro negro, do primeiro escalão do bando do famoso Lampião. E ele se chamava José Baiano, mas era mais conhecido como Zé Baiano. Algumas pessoas na região tinham muito medo de José Baiano, mas eu e minha família, pelo contrário, se dávamos muito bem com ele. E quando encontrávamos ele, pois ele começava a contar suas histórias. E de tantas histórias que José Baiano nos contava, foi uma história que ficou marcado na minha memória até hoje. E José Baiano nos contou que vivendo aquela vida no cangaço, ele e os bandoleiros não sentiam medo de nada. Então foi numa noite sombria de lua cheia, que José Baiano e todos os cangaceiros sentiram muito medo. Então José Baiano e todo o seu bando costumavam a esconder da polícia na casa de fazendeiros ou então se esconder na mata. E foi numa época de verão que José Baiano e todo o seu bando estavam fugindo da polícia. Então, naquela fuga, eles encontraram uma fazenda que ficava bem isolada no sertão nordestino. E de imediato, José Baiano e todo o seu bando começaram a se dirigir àquela fazenda. Chegando lá, havia um velho fazendeiro que morava sozinho. José Baiano e seu bando, com suas armas apontadas para aquele velho fazendeiro, começaram a pedir para se esconder ali. E aquele velho fazendeiro falou que sim. Foi quando José Baiano começou a escutar muitos barulhos que vinham de um velho celeiro. Então ele e seu bando se dirigiram até aquele velho celeiro, abriram a porta e avistaram uma moça, que estava toda acorrentada, com inúmeros cadeados, e era uma corrente muito grossa. Mas a moça estava totalmente calada e não falava nada. José Baiano de imediato começou a pedir para aquele velho fazendeiro pegar suas chaves e abrir aqueles cadeados e libertar aquela moça, pois aquele velho fazendeiro falou que não, que aquilo ia ser um erro grave. E José Baiano, com sua arma apontada para aquele velho fazendeiro, ele perguntava por quê a moça não poderia ser liberta daquelas correntes e cadeado. E aquele velho fazendeiro começou a falar. Quando era alguns anos mais jovem, ele e sua esposa estavam caminhando aos redores da fazenda. Foi quando começaram a escutar choros de um recém-nascido. E ao se aproximar, era um bebê. Então, naquele momento, eles decidiram ser pais adotivos daquela criança. E começaram a criar ela. Numa certa idade, aquela criança que se tornou uma moça, numa noite de lua cheia, começou a se transformar em algo muito mais forte e mais rápido que um ser humano, e atacou a sua esposa, tirando a vida dela.
Então, o velho fazendeiro decidiu manter aquela moça naquele celeiro, ficando trancada com aquela corrente grossa com aqueles inúmeros cadeados. Mas José Baiano não quis saber daquela história. E ele e seu bando começaram a dar muitas risadas. Exigiu que o velho fazendeiro começasse a abrir aqueles cadeados e tirasse aquelas correntes do corpo da moça. E aquele velho fazendeiro começou a fazer o que José Baiano havia pedido. Começou a abrir aqueles inúmeros cadeados e soltar aquelas correntes do corpo da moça. E ele falou: já está próximo do final da tarde. Logo vai chegar a noite. Vocês não sabem o erro que cometeram. E hoje será a noite de lua cheia. Após aquele velho fazendeiro falar aquilo, ele foi para dentro da sua casa, abriu um alçapão que ficava no subsolo e se trancou ali. Pois José Baiano e seu bando ficaram na sua casa, e aquela moça estava escorada num cercado. De forma alguma ela fugiu dali, e era uma moça muito calada. Assim falava José Baiano. Após o sol começar a se pôr no final da tarde, logo começou a noite, e a moça continuava no mesmo lugar, escorada próximo de uma cerca. Foi quando aquela moça se abaixou e começou a rasgar tudo a sua roupa. José Baiano e seu bando ficavam a observar, e aquela moça ficou nua e começava a tomar uma posição assustadora, como se fosse um animal que estivesse de 4 patas. E naquela posição, aquela moça ergueu a cabeça e começou a olhar para o céu. Naquela noite havia uma grande lua, e ela ficava a gritar para o luar. Continuando naquela posição, a aparência daquela moça começou a ficar assustadora. E dizia José Baiano que a moça se transformou num monstro. Então ele e seu bando, com suas armas, começaram a disparar em direção àquele monstro. Havendo muitos disparos, aquele monstro sobre 4 patas se movia muito rápido e começava a rosnar. E era algo incompreensível. Assim falava José Baiano. Era como os disparos daquelas armas não atingiam aquele monstro, pois era muito rápido. Foi quando aquele monstro resolveu ficar em pé. Naquela hora, José Baiano e seu bando, como haviam nunca sentido medo, naquele momento sentiram muito medo. José Baiano e todo o seu bando começaram a entrar para dentro da casa daquele velho fazendeiro, trancando as portas e janelas, e ficaram ali, observando por uma pequena janela, e aquele monstro corria de um lado para o outro. José Baiano e todo o seu bando estavam todos assustados, que nem tinham mais coragem de disparar com as suas armas. Ficavam só pelaquela pequena janela, observando a todo momento. Foi quando aquele monstro correu e saltou por cima da porteira e foi embora daquela fazenda. Ao passar de algumas horas, logo começou a amanhecer. Então aquele velho fazendeiro abriu aquele alçapão e subiu para cima do sol. E aquele velho fazendeiro começou a pedir ajuda a José Baiano e seu bando para encontrar aquela moça, que naquele momento ela já havia se transformado em ser humano, não estava mais na forma daquele monstro. José Baiano e seu bando não aceitaram e logo foram indo embora daquela fazenda. E aquele velho fazendeiro começou a procurar aquela moça. Então José Baiano falava que foi na primeira vez da sua vida, numa noite de lua cheia, que ele e homens cabra-macho, valentes, cangaceiros, bandoleiros, sentiram muito medo.
E esse é o relato de um cangaceiro baiano, cabra macho, um bandoleiro, um guerreiro que na primeira vez, numa noite de lua cheia, sentiu medo. O relato, que se chama Zé Baiano e a moça que virava monstro.